e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa, porque você tem muita experiência nessa área, foi lá fazer a sua especialização e eu queria saber um pouquinho mais de você, como que você definiria, assim, qual que é a base da medicina tradicional chinesa? Olha, foi incrível quando eu fui visitar a China e conheci a medicina tradicional chinesa, porque eu já tinha feito curso aqui e lá eu fui fazer o estágio num hospital. E eles lá levam muito a sério, é uma cultura que tem muito respeito. Os médicos orientais da medicina chinesa, além disso, eles têm a medicina ocidental também, e eles trabalham com as duas. Ela é uma medicina de observação e experimentação. Os chineses são muito pragmáticos, né? Observa, experimenta, funciona. E pronto. Então, ela vem até hoje e vai continuar, né, há muitos e muitos anos aí para frente. Agora, os 4 pilares da medicina chinesa começam no bom pensar, boa alimentação, o bom movimento e o bom repouso. Né? E tudo começa onde? Naquilo que você pensa. Então, quando você pensa, você sente, você experimenta sensações, você tem uma boa alimentação, então tem isso descrito num livro da medicina chinesa, na época do Imperador Amarelo, onde o imperador fazia perguntas para o médico sobre tudo isso. Então ele falava, você quer viver 120 anos? Então tem esses 4 pilares, que começa tudo com aquilo que você pensa. Partindo do pensamento, você não deixa cair o seu padrão de vibração de energia, né, de acordo com aquilo que você pensa. A alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada no sentido das cores, dos sabores. Então a medicina chinesa ela olha muito cor, sabor, percebendo os 5 sentidos numa boa alimentação. Os alimentos mais integrais, orgânicos. O bom movimento não é um movimento excessivo, sabe? Que você vai e se mata numa academia. E também não é movimento nenhum, quer dizer, o Tai Chi para eles é um movimento observado, junto com uma respiração suave, né? Ou uma caminhada, nada contra a academia. Mas quando você vai numa academia, fazer uma observação do movimento que você está fazendo junto com uma respiração. E o bom repouso é a própria respiração, ou seja, não é só o repouso de você dormir, né, e ter um bom sono, fazer a sua higiene do sono e dormir bem. Não, você pode fazer essa energia do bom repouso quando vários momentos do seu dia você observa a sua respiração. E só o ato de você observar a respiração, você já repousa, porque você já diminui o seu cortisol, e você está fazendo uma respiração consciente, você já vai organizar as suas ideias e você começa a relaxar. Então, se você tem um trabalho muito agitado, no momento que você pega para ir no banheiro, vai no banheiro, faz a respiração consciente. Né? É um item também desses 4 pilares da medicina chinesa. Perfeito, Rê. Queria explorar um pouco mais sobre cada um dos 4 pilares, acho que seria interessante. Por exemplo, como a gente pode cultivar pensamentos melhores para que o nosso bom pensar seja, de fato, conforme a medicina chinesa fala que é o melhor, né? Tudo começa também com a observação. Por isso que perdurou milhares de anos a medicina chinesa, porque começa na observação. Então, mesmo o bom pensar é observar os pensamentos. Porque, na maioria das vezes, a gente age num pensamento automático, né? Que é aquilo assim que você deixa a sua mente controlar. E muitas das vezes, o que acontece? A nossa mente, ela já tem um padrão de pensamento e confortável para ela atuar. Mas a hora que você coloca um observador, como diz a física quântica também hoje, né? Quando você põe um observador, você encontra várias possibilidades. Então, você pode observar e falar, será que isso que eu estou pensando vai me acrescentar alguma coisa? Esse pensamento, qual é a sensação, qual é o sentimento que ele me traz? Então, é tudo uma escolha. E sempre assim, atrelado à respiração. Né? A respiração é uma técnica para tudo, né? Porque você consegue, ao observar a respiração, mudar o padrão vibratório de pensamento. Você pode observar se o que você está comendo é saudável. Você pode observar o movimento que você está fazendo no seu corpo, se você está se sentindo bem com aquele movimento, né? E você pode observar se você está se acalmando. Então, acho que o foco mesmo e o gatilho é observar, pegar no pulo o que você está pensando, para você condicionar a sua mente a pensar diferente. Eu sei que não é um trabalho fácil, nem um pouco, mas é um trabalho de repetição. É na repetição que a gente consegue. Né? Se todo dia você acorda mal-humorado, é mais fácil você acordar todos os outros dias mal-humorado. Mas de repente você começa, mesmo sem vontade, a olhar para o dia,
Fala, bom dia, dia, é um dia diferente, eu nunca vivi esse dia. E você condicionar todos os dias a isso, vai chegar uma hora que você vai estar fazendo isso e não reclamando de estar levantando e enfrentando o dia. Como foi para você, que veio da psicologia, né, encontrar na medicina tradicional chinesa essa ferramenta onde eles enxergam o ser humano por completo, né? Todas as áreas se complementam. Consegui perceber na abordagem que eu acabei me especializando, que é a abordagem junguiana. O Jung conhecia muito bem a medicina chinesa também, ele falava de muita coisa da medicina chinesa. Por quê? Porque existe uma coisa fundamental na medicina chinesa, que é o caminho do meio, né? Então, tudo isso que eu falei dos 4 pilares, você vê que eu não falei nem o ótimo, excelente, nem o péssimo, nem o ruim. Sempre no caminho do meio. Tanto o bom pensar, como o bom movimento, a boa alimentação, o bom repouso, é sempre essa questão do caminho do meio. E na medicina chinesa, eles falam da energia Yin e Yang, né? Que você ora está na energia Yin, ora você está na energia Yang. Tudo no universo trabalha com essa energia. E sempre vai ter um pouquinho da energia Yin dentro da energia Yang e um pouquinho da energia Yang dentro da energia Yin. E o equilíbrio não é algo estático, ele precisa de movimento, né? Para a gente conseguir se equilibrar, a gente tem que estar em movimento. Então, a questão da psicologia com isso é esse equilíbrio que a gente pode buscar, principalmente para manter um corpo saudável e uma mente saudável. Você consegue integrar corpo e mente, porque se você pensa bem, você produz substâncias químicas mais saudáveis para o seu corpo. Se você não pensa de uma forma saudável, você tem as emoções que não se controlam. Cada emoção na medicina chinesa se diz que um órgão guarda aquela emoção. Então, o fígado ele vai ficar com a emoção da raiva. O rim vai ficar com a emoção do medo. O pulmão vai ficar com a emoção da tristeza. O estômago vai ficar com a emoção da ansiedade, da preocupação. Então, o coração vai ficar com a emoção da alegria. Mas todas essas emoções, se elas estiverem em equilíbrio, cada órgão vai perceber o equilíbrio e vai se tornar saudável. Agora, se você tiver uma energia parada na raiva, uma energia emocional parada na raiva, você vai ter algum problema relacionado ao fígado. E o fígado, na medicina ocidental, ele é responsável pela distribuição do sangue. E na medicina chinesa, o fígado ele é responsável pela distribuição também das emoções, só que ele guarda a emoção da raiva, né? E se você não tem essa emoção trabalhada, essa energia da raiva administrada de uma forma saudável para você, essa energia vai ficar parada ali. Provavelmente você vai produzir uma doença. O rim é a mesma coisa. Se você tiver um medo não administrado, um medo que te paralisa, é uma energia parada nesse rim. Você vai ter os problemas renais. Se você tiver um excesso de alegria, você vai ter uma euforia. Então, mesmo para o coração, é uma alegria equilibrada que te dê uma tranquilidade, uma paz. E cada órgão vai ter a sua emoção dentro de um equilíbrio. Então, a psicologia, ela traz essa possibilidade, esse recurso, essa ferramenta de você conseguir perceber qual emoção sua você conseguiria administrar, ou de que forma você pode administrar. Aí eu trabalho com cada um, porque toda energia parada é uma doença. A energia ela tem que estar no fluxo. A medicina chinesa traz os 5 elementos, né? Que também é uma energia que tem que estar no fluxo, certo? Então, você tem todos esses órgãos, eles têm que estar nesse equilíbrio energético, que está nessa energia Yin e Yang. Cada órgão tem energia Yin e Yang, e também cada órgão pode ser mais Yin ou mais Yang. Então, essa energia Yin e Yang é a base da medicina chinesa também, sustentada nesses 4 pilares que eu falei. Mas é realmente muito difícil, né, da gente, nessa vida tão agitada que a gente leva, a gente conseguir perceber, parar e perceber quais as emoções que estão impactando o nosso crescimento, nossa vida de uma forma geral, né? Sim, não é fácil, não é fácil. A gente sabe, somos seres humanos e assim, a questão é desafio. Você tá disposto a enfrentar o desafio? Existem algumas técnicas e às vezes é técnica tão simples que a gente nem acredita. Que é o quê? Respirar, que é a coisa mais básica que a gente tem na vida para sobreviver. Então, se a gente respira, a gente já começa a organizar as nossas ideias, a gente já começa a perceber que a gente pode agir diferente. E outra coisa que a medicina chinesa faz muito também é integrar tudo à natureza. Porque nós, às vezes, nos colocamos afastados da natureza, como se a gente não fosse natureza.
né? Então, quando a gente se percebe natureza, a gente faz as perguntas para a própria natureza e observa a natureza, a gente vê que ela dá respostas. Tem momentos que a natureza está tranquila, ela está calma, está serena, não precisa correr para nada. Então, na nossa vida, a gente pode perceber que a gente pode ter muitas demandas, mas vamos procurar priorizar primeiro isso, viver intensamente isso, lembrando dessa... agora, né? Vivendo agora, isso. Então, assim, integrando a isso da natureza, né? E às vezes tem momentos que a natureza está uma tempestade, mas mesmo nesse momento, a gente pode validar a tempestade que a gente está, mas na certeza de que uma hora vai vir uma calmaria, porque é essa montanha-russa, essa é a vida. A natureza sempre mostra também isso pra gente, né? E a gente não pode esquecer que nós fazemos parte dessa natureza. Então é a gente se reconectar com o todo. Na medicina tradicional chinesa, normalmente eles veem o corpo, o ser humano, como completo, né? Não tratam um sintoma isolado. Como você enxerga isso? Olha, é que assim, a medicina chinesa, ela tem vários recursos dentro dela, que para nós ocidentais, a gente acha que fala de medicina chinesa tem só acupuntura. Ah, então tá, você vai desbloquear os meridianos, os canais energéticos e tal, para tratar aquele sintoma que está ali. Mas na China não é assim. Na China, a acupuntura ela tem uma representação de, digamos, uns 30% só no tratamento como um todo, porque eles usam... A maior parte da medicina chinesa são os fitoterápicos chineses, que você tem aquela planta que vai chegar no alvo da onde você tem o problema, do seu sintoma. Só que junto com aquela planta, eles trabalham uma planta que dê uma sinergia, ou seja, de potencializar aquela droga que vai chegar no alvo, e também tem outras plantas que vão diminuir os efeitos colaterais. E tudo isso foi num estudo de observação da natureza, dos fitoterápicos que eles conseguiram produzir. Então é muito potente fitoterapia lá para o tratamento na China mesmo, eles usam muito, aqui no Brasil se usa bastante e tal, mas é um conceito já diferente que muita gente não sabe, né? E um outro recurso também que tem dentro da medicina chinesa é a massagem de Tuiná, que depois que você faz uma acupuntura, você já descobriu qual é o fitoterápico para aquela pessoa, para aquele sintoma que ela está trazendo. Você também tem no local a massagem de Tuiná, que são os meridianos. Você vai massagear os meridianos do corpo inteiro. Então, quando eu fiz o estágio lá na China, era esse processo, esses procedimentos que eles faziam. Era sempre integrar tudo, todos os recursos que a medicina chinesa proporcionava. Né? E, inclusive, no próprio hospital deles, lá eles já têm uma farmacinha, a pessoa já chega com a receita dela, ela já sai com o fitoterápico para levar para casa, se faz a acupuntura no local, depois faz a massagem naquele local da acupuntura, que é a massagem de Tuiná. Então existem vários recursos dentro da medicina chinesa, né? Então você pode tratar o local para tirar o sintoma, mas ela também pode ser considerada, e ela é muito forte, como uma medicina preventiva, você também buscar a causa do problema. Então, e agora um ponto interessante da gente conversar com relação à psicologia e toda essa terapia integrativa que eu faço, é como a gente pode lidar com as nossas vulnerabilidades dentro dessas emoções todas que eu falei na medicina chinesa, que traz as nossas doenças e tudo mais, né? Na psicologia, qual é a parte mais vulnerável de um ser humano? É a nossa criança, lá onde tudo começou. Né? Naquele momento em que uma criança ela se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, sentiu que ela precisava agradar a todo mundo. Então isso é a parte vulnerável de um ser humano, que ele vai crescer no adulto e vai carregar tudo isso com ele no adulto. Só que automaticamente o que vai acontecer? Essa criança ela vai sempre estar gritando para ser vista, né, para ser acolhida, e a gente não percebe que ela está falando com a gente. Então, a maior parte das reatividades que a gente tem na vida, muitas das vezes está nessa criança que não está sendo vista. Então, o que a gente precisa fazer? Toda sombra deixa de ser sombra quando você põe luz, quando você põe consciência. Então, a partir do momento que você olha para essa criança que você foi, que você sabe que em determinado momento sentiu a rejeição, sentiu o abandono, sentiu o não
ter que agradar todo mundo e não poder se manifestar, não ter sido reconhecida, olhar para ela quando você é adulto é fundamental. Começar a perceber que a sua reatividade ela pode estar vindo daí. Então, por que você tem tanta raiva? Olha para essa criança interior. Será que ela está sendo atendida? De repente, você está com a raiva ali, porque houve numa relação que você tem um gatilho de uma rejeição. Houve um gatilho de não se pertencer, de não ser acolhido, de não estar agradando ninguém. Né? Então, essa é a sua criança. Então, vamos lá, vamos olhar para ela. Você hoje é adulto, você não é criança, mas a sua criança está junto com você na sua história. Então, quando você, adulto, olha para essas vulnerabilidades que aparecem, você pode dizer, olha, calma, né? Você hoje sabe que você não precisa ser rejeitado, não precisa ser abandonado, né? Nós vamos caminhar junto aqui, olha, eu hoje adulto, eu te acolho, eu sei que você já passou por isso, mas nós vamos em frente, né? Nós vamos conseguir isso daqui. Então, é sempre a conexão para dentro, para dentro. Ao mesmo tempo, você pode pegar o melhor da sua criança interior, uma criança alegre, festiva. Vou dar um exemplo aqui, até mesmo um insight que eu tive esses dias, né? Eu já estou começando a minha terceira idade e eu busquei aonde minha criança interior? O meu cabelo comprido, né? É uma criança interior. Eu sempre tive cabelo comprido, mas é uma coisa que eu gosto e que ela não está atrapalhando o meu adulto. Pelo contrário, ela me deixa feliz. Então é uma parte de uma criança interior que eu tenho que eu vou ficar feliz. Mesmo com o cabelo branco, simbolizando lá a minha sabedoria, mas eu vou estar com a minha criança interior de cabelo comprido. Então você pode pegar a sua criança interior dos dois lados. Ela pode acompanhar você no ser vista, então você pode se vestir para que todo mundo fale para você como você está bonita. E tudo bem, você pode curtir isso com a sua criança interior, não tem nenhum problema com isso, com os elogios, não precisa se envergonhar com isso, usa o melhor da sua criança interior, que te acompanhe, todas as partes de nós mesmos nos acompanham. Então, as emoções, elas têm a ver com isso, da gente olhar qual é a parte vulnerável que está acionando aquele gatilho da emoção. Perfeito, entender como a gente pode incorporar isso no nosso dia a dia, né? Sim, e aí é que eu falo, a partir do momento que você observa, você consegue despertar para novas possibilidades, né? Então, e aí pensando em tudo isso, né, uma forma que a gente tem para acompanhar isso junto com outras pessoas, é que eu pensei em continuar o meu trabalho de grupo, que eu já tinha feito, que dele saiu um livro, né? E agora, dia 28 de fevereiro, a gente vai novamente fazer esse encontro com o tema Reconheça-se na Unidade de Tudo, aonde a gente vai conseguir trabalhar todas esses conceitos de medicina tradicional chinesa com a nossa parte mais vulnerável, essa nossa criança interior, como é que a gente lida com ela. Então a gente vai experimentar junto com outras pessoas. O trabalho em grupo é um trabalho que eu gosto muito porque ele potencializa aquilo que você tem se vendo no outro, e isso é muito legal, né? A gente consegue se ajudar. A gente não percebe que a gente não está sozinho no mundo, que a gente não foi jogado nesse mundo de qualquer forma, né? Todos nós estamos aí trilhando, caminhando. Então esses grupos eles nos ajudam a fortalecer o nosso caminho, a motivar, saber que a gente o que a gente sente o outro também pode estar sentindo, ou com certeza sente, mas cada um no seu desafio, e dá um sentido para a gente continuar. Isso, e aí a novidade que a gente tem no encontro deste ano é que a gente vai fazer, após o encontro, são 2 horas de encontro. Então a gente se encontra para um cafezinho da manhã, nesse dia. Eu peço para ninguém tomar café, vem tomar café com a gente começa umas 9h30, termina meio-dia. E aí a gente vai pegar a nossa cadeirinha que a gente estava sentado no encontro e levar para um outro ambiente onde a gente vai fazer um almoço, que é uma feijoada light, que é um espaço que vai ser uma surpresa, porque é um outro lugar que ninguém conhece, mas que é na natureza. Então a gente vai estar sempre se conectando, vai ser um dia legal, que a gente vai se conectar com todo mundo, com a natureza, e vai sair daqui revigorado, com certeza.